É verdade essa história de que o trigo faz mal? Será que o glúten está engordando a população e deixando as pessoas doentes? O Dr. William Davis é o cardiologista que já indicou uma alimentação sem trigo para mais de 2.000 dos seus pacientes que estavam em situação de risco. E segundo o livro, Barriga de Trigo, ele observou resultados extraordinários e chegou à perturbadora conclusão de que não é nem a gordura, nem o açúcar, nem mesmo a vida sedentária que está causando a epidemia de obesidade nas sociedades modernas. É o trigo. Meu nome é Seiti Arata, do natogood.com, e este aqui é um vídeo trazendo para você um download bem bacana com resumo das principais ideias do livro Barriga de Trigo, depois da nossa vinheta. Quero começar explicando que existem muitas ideias controversas aqui e que continuam sendo criticadas pela comunidade científica, mas de todo modo, Barriga de Trigo é um livro best-seller que mexeu muito com a opinião pública e o atual medo que as pessoas têm hoje sobre o glúten e alimentos feitos com farinha de trigo. Nesse vídeo nós vamos manter o nosso foco apenas em trazer para você uma síntese, um resumo comprimido. Eu vou me esforçar aqui numa linguagem simplificada em compartilhar com você quais são as principais ideias do livro, caso você queira revisar o material na sua casa ou fazer uma leitura mais detalhada por conta própria. Então este vídeo aqui não é para criticar o livro, eu não estou endossando nenhuma das ideias, estou apenas repassando para você o que consta no livro. Então, se você quer ir mais a fundo, você pode cadastrar o seu e-mail no site natogood.com. Aliás, para as pessoas que assistirem esse vídeo até o final, tem uma surpresa bem bacana. Então confere aqui primeiro se o assunto te interessa, se você gostar do vídeo, então assiste até o fim, que tem algo bem interessante, espero que você goste. A teoria. William Davis defende a teoria de que o principal problema na alimentação atual é o trigo modificado, trigo esse que está sendo consumido em excesso e tem uma série de mudanças que afetam o bom funcionamento do nosso corpo. Ele inclusive gosta de dar destaque para uma informação que está até aqui na contracapa, de que 2 fatias de pão integral podem elevar a taxa de glicose mais do que 2 colheres de sopa de açúcar. Como assim? É que o trigo tem um tipo especial de carboidrato, que é a amilopectina A, que é digerida com facilidade, virando glicose e sendo absorvida rapidamente na corrente sanguínea. Por causa disso, os produtos de trigo aumentam os níveis de glicose no sangue mais do que praticamente todo outro carboidrato, desde feijões até barras de doce. Qual que é o problema desse aumento de glicose, você se pergunta? É que uma elevação indesejada de glicose provoca dispara uma ação de insulina e aí vai ter um acúmulo de gordura corporal, principalmente gordura visceral, é a pança. E o consumo da amilopectina A no trigo causa um pico de glicose e depois uma queda brusca em que nós temos primeiro uma saciedade e logo depois a fome. Por isso que uma pessoa que toma um café com um pãozinho e cereais rapidamente fica de novo com fome, fica com fadiga, nublamento mental antes mesmo da hora do almoço. O principal ataque do livro é com relação ao trigo modificado, que já não é mais aquele mesmo cereal de uns 50 anos atrás que os nossos antepassados moíam para fazer o pão de cada dia. O trigo de hoje é modificado, é um produto de laboratório feito com cruzamentos perigosos para aumento de produtividade. Perigosos porque, tudo que a gente está falando é de acordo com o Dr. William Davis, não é? Perigosos porque, de acordo com ele, não foi efetuado nenhum teste com animais ou seres humanos para verificar a segurança das novas linhagens que foram criadas. E esse novo trigo acabou se revelando a principal fonte de glúten e contém algumas das propriedades especiais que nós vamos explicar ao longo desse vídeo. Outros grãos, como centeio, cevada, espelta, triticale, trigos bulgur, kamut, também são fonte de glúten e por isso quando ele fala em trigo, na verdade ele está se referindo aí a todos os grãos que contêm glúten. O que é glúten? Glúten é o nome genérico dado para um conjunto de proteínas encontradas em grãos. O glúten é aquilo que dá elasticidade para a massa. É aquilo que permite abrir a massa com rolo, que permite o pizzaiolo deixar a massa girando na ponta do dedo dele, que deixa a possibilidade de esticar a massa e fazer aquela massa crescer. Se você já tentou cozinhar com produtos sem glúten, você sabe como é muito difícil isso, né? O nosso quitute fica todo quebradiço. E nos últimos 50 anos, a hibridização do trigo fez aparecer novas proteínas que antigamente não existiam. Talvez você já tenha escutado o argumento de que somente as pessoas que estão diagnosticadas com doença celíaca são elas que têm que evitar o glúten.
Porém, Dr. William Davis dá uma opinião diferente, que você vai descobrir qual é nesse vídeo. Ele diz que o glúten não é o único vilão que nós temos que evitar na farinha de trigo. O que é tal da barriga de trigo que dá nome ao livro? É o acúmulo de gordura visceral, é o que acontece depois de anos de alimentação com comida que está acionando a insulina. Algumas pessoas vão acumular gordura nas coxas, no traseiro ou aquela cintura inchada, e tem alguns homens que até com seios. O problema não é meramente estético. Quanto maior a barriga de trigo, maior é o número de respostas inflamatórias acionadas, ou seja, mais probabilidade da pessoa desenvolver doenças como doenças cardíacas e câncer. Ele relata que quando os pacientes retiram todos os alimentos feitos com farinha de trigo da alimentação, eles experimentam uma perda de peso rápida e sem esforço e também várias vantagens para a saúde, como a reversão de diabetes e também desaparecimento de sintomas de refluxo, cólicas e diarreias. Quais problemas estão ligados ao consumo do trigo? Diz o autor que entre os efeitos documentados do trigo em seres humanos, nós podemos listar estimulação de apetite, obesidade, vício através de exorfinas, picos exagerados de açúcar no sangue, glicação, que está ligada a doenças e envelhecimento rápido, inflamações, alterações de pH que provocam danos nos ossos, reações imunológicas e distúrbios diversos. Como é que nós vamos então prosseguir adiante? Esse aqui foi o panorama geral das principais ideias do livro. Agora nós vamos para a parte mais específica, vamos entrar aqui nos detalhes. Ao continuar vendo o vídeo, você vai aprender o que o livro diz a respeito do efeito do trigo no nosso cérebro, e isso tem muito a ver com o livro Grain Brain, do David Perlmutter, que eu já mencionei no nosso canal, youtube.com/arataacademy. Vamos também falar sobre obesidade, sobre a doença celíaca, diabetes, acidez, envelhecimento, riscos cardíacos e acne. Vamos lá? Propriedades viciantes. Os efeitos do trigo na nossa mente. O trigo compartilha efeitos com as drogas opiáceas e por isso as pessoas enfrentam uma dificuldade muito grande em eliminar o trigo da alimentação, ou seja, o trigo provoca dependência em algumas pessoas. Ele diz: uma vez dentro do cérebro, os polipeptídeos do trigo ligam-se aos receptores de morfina, exatamente aqueles que se ligam às drogas opiáceas. Isso é tudo muito poderoso. O trigo é um dos poucos alimentos que consegue alterar o nosso comportamento, provocar prazer e gerar uma crise de abstinência ao ser eliminado da dieta. É que na digestão do trigo existe uma liberação de compostos semelhantes à morfina, que se ligam aos receptores opiáceos do cérebro. Isso induz uma espécie de recompensa, uma leve euforia, ou seja, é uma delícia. Já que uma delícia, existe um estímulo para o consumo repetitivo. Anote aí, o trigo é um estimulante do apetite, ele faz a gente querer cada vez mais. Porém, quem consegue remover o trigo da alimentação vai ver que a fome e a compulsão diminuem, a ingestão de calorias naturalmente diminui, o ânimo e o bem-estar melhoram, os quilos em excesso vão embora e a tal da barriga de trigo diminui. E é exatamente isso que nós vamos ver agora. Trigo e obesidade. Imagine só perder quase meio quilo por dia somente tirando o trigo da alimentação. É isso que o livro nos conta. Veja aqui o trecho. Elimina-se o trigo e o peso cai rapidamente, sem esforço, muitas vezes chegando a 20, 30, 45 quilos ou mais ao longo de um ano, dependendo de qual era o peso no início do processo. Uau! O trigo é apresentado aqui como a principal causa de obesidade e de diabetes. Porém, a opinião pública geral é que os grãos integrais são saudáveis, não é isso? Aqui eu acho que é interessante trazer outro trecho na íntegra, que está na página 69. De acordo com os critérios dietéticos de aceitação geral, se alguma coisa nociva, como por exemplo a farinha branca, for substituída por outra menos nociva, a farinha integral, conclui-se que um monte dessa coisa menos nociva deva fazer muito bem para quem a consome. Por esse raciocínio, se cigarros com alto teor de alcatrão são nocivos e os cigarros com baixo teor de alcatrão são menos nocivos, montes de cigarros com baixo teor de alcatrão deveriam ser ótimos para o fumante. Uma analogia imperfeita, talvez, mas que ilustra o raciocínio falho para justificar a proliferação de grãos em nossa dieta.
E realmente, nas últimas décadas, tem sido essa a política de vários órgãos, como por exemplo, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a Associação Norte-Americana de Cardiologia, a de Dietética, de Diabetes. Comam mais grãos integrais. Não é isso que todos eles falam? E esse tipo de recomendação geralmente é acompanhado de mandar cortar gorduras dos alimentos. E o William Davis critica tanto a política de aumento dos grãos integrais, que é um aumento de carboidrato, e também a redução de gorduras. Essa combinação nos trouxe problemas. A gordura visceral do abdômen não é um problema estético, é uma fonte de fenômenos inflamatórios. A gordura visceral é uma fábrica metabólica que produz sinais inflamatórios e citocinas anormais, como a leptina, a resistina e o fator de necrose tumoral. Todo esse conjunto vai trazer diabetes, hipertensão e doenças cardíacas e respostas insulínicas anormais. Por que a gente está falando tanto de insulina? É que quando nós comemos alimentos com trigo, nós temos aquela elevação do nível de glicose no sangue. E isso vai provocar uma elevação do nível de insulina. Você deve se lembrar que a gente aprendeu na escola, na aula de biologia. A insulina é liberada pelo pâncreas com a presença de glicose no sangue. Quanto mais glicose, mais insulina tem que ser liberada para passar a glicose para o interior das células. O diabetes se desenvolve quando é ultrapassada a capacidade do pâncreas em produzir insulina em resposta ao aumento de glicose no sangue. Só que mesmo as pessoas que não têm o diagnóstico de diabetes podem estar sofrendo com os altos níveis de glicose e de insulina que vão resultar num acúmulo de gordura visceral e daí tem todos os problemas de inflamação. Os tecidos muscular e hepático passam a reagir menos à insulina e isso se dá o nome de resistência à insulina. E daí o pâncreas tem que produzir quantidades cada vez maiores de insulina e isso gera um ciclo vicioso de mais resistência à insulina e mais gordura visceral depositada. Também nesse processo vai ocorrer uma queda de glicose no sangue em consequência dos altos níveis de insulina. Ocorre a tal da hipoglicemia. Isso acompanhado de uma fome incontrolável. A pessoa nesse estado fica louca para comer alguma coisa urgente para poder fazer aquele nível de glicose subir de novo. E isso, combinado com todos aqueles efeitos viciantes, tornam a situação ainda mais problemática, mais propensa para a obesidade. Outro problema, a gordura visceral produz estrogênio em ambos os sexos e isso não é bom para ninguém. O excesso de estrogênio aumenta o risco de câncer de mama nas mulheres e faz com que os homens desenvolvam seios, mamas masculinas. É uma bagunça hormonal completa. Lógico que vai poder aparecer alguém criticando, falando, essa história de tirar trigo aí é furada. A pessoa vai, tira trigo e continua comendo um monte de doce, bebendo refrigerante, comendo salgadinho de milho, e aí, não tem trigo, mas faz mal. Tudo bem. A resposta que o livro dá é que a maior parte dos adultos já sabe que é importante evitar refrigerantes gigantes e sorvetes. Isso tudo é parte necessária do esforço de perder peso. Evitar o trigo é que parece antinatural, por isso todo esse papo aqui nosso a respeito do trigo. Ainda sobre obesidade, tem uma outra dica interessante. Viva sem glúten, porém não coma aqueles alimentos que tem etiqueta sem glúten. Como assim? Tá meio confuso, né? Isso aqui merece ser explicado. O glúten, como nós vimos, é proteína que está no trigo. Ela é responsável por alguns problemas, mas não por todos os problemas. Lembra que nós falamos aqui da amilopectina A, que joga glicose muito rápido na nossa corrente sanguínea? O alerta que o livro nos dá é que está surgindo aqui toda uma indústria oferecendo pãezinhos, bolos, sobremesas gerais, tudo sem glúten. Sem glúten, porém, contém farinha de arroz glutinoso, amido de milho, fécula de batata, tapioca. Tudo isso é perigoso para quem quer emagrecer, porque, apesar de não ter glúten, continuam sendo carboidratos, que vão elevar a glicose, portanto, vão elevar as taxas de insulina no sangue. Vão fazer a gente ganhar peso. Aliás, o Dr. William Davis, inclusive, complementa dizendo que os alimentos preparados com amido de milho, amido de arroz, fécula de batata e tapioca estão entre os poucos que aumentam o nível de glicose no sangue ainda mais do que os produtos de trigo. Em outras palavras, os alimentos sem glúten não significam sem problemas. Não está liberado comer até explodir de alimentos sem glúten. Aliás, eles estão sendo listados aqui no livro como o principal motivo para aqueles que eliminaram o trigo da dieta e não estão conseguindo perder peso. Eliminar o trigo não é apenas para eliminar glúten,
é para eliminar também a amilopectina A, que é uma forma de carboidrato complexo que eleva a nossa taxa de glicose no sangue mais do que o açúcar comum. É um açúcar compacto. E não vai fazer sentido substituir a amilopectina A do trigo ao comer biscoitinhos e massas sem glúten que estão repletas de amido de arroz, amido de milho, fécula de batata, fécula de tapioca, que são tudo alimentos de rápida absorção. Portanto, além de não comer trigo, nós também temos que ficar longe dos bolinhos, biscoitinhos, massas e pães sem glúten. Glúten e a doença celíaca. Cerca de 1% da população é incapaz de tolerar o glúten, mesmo que em uma quantidade minúscula. Essas são as pessoas com doença celíaca que, se comerem qualquer coisa tendo um traço de glúten, podem ficar com diarreia, cólicas, fezes amareladas que vão boiar, quer dizer, é um indicador que as gorduras não estão sendo bem digeridas. Isso pode levar para uma desnutrição, é um quadro bem perigoso. Mesmo que você não seja portador de doença celíaca, vale a pena prestar atenção, porque a doença celíaca é o exemplo típico de uma intolerância ao trigo. É um padrão base para comparar todas as formas de intolerância ao trigo. Como assim? Diz William Davis que a doença celíaca se manifesta de diferentes formas. Enquanto 50% dos afetados sentem as cólicas, diarreias e problemas de nutrição, outra metade terá anemia, enxaqueca, artrite, sintomas neurológicos, infertilidade, baixa estatura em crianças, depressão, fadiga e vários outros sintomas. Ele desconfia que aconteceu uma mudança fundamental na própria doença, talvez ligada a uma mudança do próprio trigo. Quando ele mostra os números de que a incidência da doença aumentou, alguém poderia dizer, não, mas isso aí deve ser um maior número de casos de diagnósticos, né? A pessoa já tinha, antes ela não buscava um diagnóstico e hoje em dia ela tem o diagnóstico. Mas na página 94 do livro ele deixa bem claro que a incidência da doença está aumentando e tem um paralelo com o aumento de casos de diabetes do tipo 1, de doenças autoimunes, como por exemplo a esclerose múltipla e a doença de Crohn e alergias. As gliadinas do glúten do trigo liberam uma proteína no intestino chamada zonulina, que é reguladora da permeabilidade intestinal. Qual que é o problema com a zonulina? A zonulina, ela afrouxa as junções intercelulares, ou seja, ela aumenta a permeabilidade do intestino. E daí as gliadinas e as outras proteínas do trigo vão entrando na corrente sanguínea. São tratados como invasores e os linfócitos da nossa resposta imunológica iniciam um processo inflamatório. Isso está por trás da doença celíaca, doença de tireoide, doença das articulações e asma. Trigo e diabetes. Sobre a diabetes, nós já apresentamos aqui qual que é a essência da teoria do livro. O consumo do trigo eleva a quantidade de glicose no sangue e as exorfinas do trigo aumentam o apetite para começar a comer mais e mais e mais. Isso tudo vai aumentar a quantidade de insulina e que com o tempo vai sobrecarregando o nosso pâncreas e também vai resultar no acúmulo de gordura corporal que é produzida pelo excesso de glicose. Além da sobrecarga por ter que produzir mais insulina, o pâncreas também vai ficar com processos inflamatórios, como a lesão oxidativa, leptina, várias interleucinas e o fator de necrose tumoral, tudo vindo da inflamação desencadeada pela gordura visceral. O que a gente pode fazer a respeito? Basta então eliminar o trigo da dieta para reverter uma constelação de fenômenos que resultariam em diabetes. Entretanto, historicamente aconteceu justamente o contrário. A partir da década de 1980 veio aquela teoria inapropriada de que nós devemos cortar as gorduras da alimentação. Isso fez com que as pessoas passassem a comer mais grãos integrais e aí também o consumo do trigo aumentou mais, com resultados de ganho de peso, obesidade, gordura visceral, diabetes, como a gente nunca viu antes na história. Trigo e acidez. Outro argumento é que o trigo e os cereais tendem a deslocar o pH no sentido da acidez, de modo que a nossa dieta deixa de ser alcalina e fica ácida. E isso manifesta a osteoartrite com dores nas articulações. A inflamação também está ligada a efeitos destrutivos nas articulações, junto com o fenômeno da glicação, que é uma modificação das proteínas na corrente sanguínea e nos tecidos do corpo, incluindo articulações dos joelhos, quadris e também mãos, que vão ficar com inflamação, dor e artrite. Trigo e envelhecimento. Aqui nós temos que entender um conceito chamado AGE, Advanced Glycation End Product, ou então em português,
produtos finais da glicação avançada. É isso que vai enrijecer as artérias, trazendo aterosclerose, e também deixa os olhos embaçados no caso de catarata e confunde as sinapses no caso de demência. Apesar de alguns AGEs entrarem no nosso corpo pela alimentação, tem vários que são formados internamente, são endógenos, por causa dos altos níveis de glicose no sangue. Bom, acho que já deu para perceber um certo padrão comum, não é? Os altos níveis de glicose no sangue provocam uma série de problemas e é o trigo que nós estamos consumindo que está elevando essa glicose. A molécula de glicose reage com proteínas, gerando a AGE num processo irreversível. Quanto mais açúcar, ou quanto mais trigo, que vai virar açúcar, mais AGE. Por quê? Lembra que o trigo tem aquele carboidrato complexo, que é a amilopectina A. Quando ela é quebrada, ela vira um monte de glicose que rapidamente é absorvida no sangue? É isso. Se os AGEs estão causando envelhecimento acelerado, a fonte de glicose disparada é o trigo. Trigo e doença cardíaca. Esse aqui é um tema que eu acho que é até melhor a gente gravar vários outros vídeos no futuro segmentados. Se você tiver cadastrado o seu e-mail em natugood.com, eu te mando mais detalhes depois. Mas basicamente o que nós queremos aqui entender para hoje é que o livro diz que o trigo eleva a quantidade de glicose no sangue por causa da amilopectina A. E essa glicose acaba sendo transformada em triglicerídeos. Ou seja, o consumo de carboidratos do trigo acaba virando gordura na nossa corrente sanguínea e também vira a famosa barriga de trigo. E essa é a lipogênese de novo. É um processo que o nosso corpo converte açúcares em triglicerídeos no fígado por causa dos elevados níveis de insulina na corrente sanguínea. Eu acho que isso não deve ser novidade para ninguém, não é? Na escola primária mesmo a gente aprende que ao consumir carboidratos, a nossa glicose aumenta, uma parte disso é usada para energia e aquilo que sobra é estocado, é armazenado na forma de gordura. Na configuração das refeições da maior parte das pessoas, as gorduras da nossa dieta representam uma contribuição muito pequena para os riscos cardíacos comparados com o grande impacto que é causado pelo excesso de carboidratos, já que em geral as pessoas estão se empanturrando, estão comendo um exagero de produtos feitos com farinha de trigo. Trigo e acne. E mais uma ideia que está associada ao consumo de trigo é a acne. Os povos que não consomem trigo parecem não sofrer de acne. E o William Davis, inclusive, dá um recado especial para os amantes de cacau. O chocolate de 85% de teor de cacau não causa acne. Confere lá no nosso canal, youtube.com/natogood. Eu já fiz um vídeo falando dos benefícios de um chocolate com alto teor de cacau. Sou fã e acho que você vai gostar bastante também. O que parece ser a causa das espinhas é a insulina, que estimula a liberação de um hormônio chamado fator de crescimento, o IGF-1. Além disso, os laticínios também influenciam a capacidade da insulina de provocar acne. O problema não está na gordura dos laticínios, mas sim as proteínas específicas dos produtos de origem bovina. O que ele recomenda é ficar de olho nos alimentos que aumentam as taxas de glicose e insulina no sangue para combater a acne. E logicamente o trigo está nessa lista. E agora? O que fazer? Bom, eu prometi para você que se você ficasse até o fim do vídeo eu traria uma novidade bacana. Eu sei que nesse vídeo nós usamos vários termos técnicos como amilopectina A, IGF-1, AGE, enfim. Eu me esforcei bastante para simplificar o conteúdo do livro, só que para manter fidelidade do conteúdo tem vários termos que eu não poderia deixar de citar. Então, para que você sempre tenha uma referência do que a gente acabou de falar aqui, você pode ir para o site natogood.com/barriga-de-trigo. natogood.com/barriga-de-trigo. Ou você clica na imagem que está aparecendo aqui do lado. Entrando lá, você vai encontrar um download com todos os detalhes para você ter as informações deste vídeo, desse nosso bate-papo, em forma escrita, para ser uma referência prática para você. Ah, e não é só isso não. As dicas práticas de implementação do livro também estão lá. É só você ir para o natogood.com/barriga-de-trigo e lá, com exclusividade para as pessoas que estão cadastradas no Natogood, você vai encontrar essa parte adicional. É tudo bem simples e rápido e ao fazer o cadastro você tem essa informação complementar deste vídeo, que é uma parte mais prática. Meu nome é Seiichi Arata, do natogood.com. Espero que você tenha gostado deste vídeo sobre o livro Barriga de Trigo, do Dr. William Davis.
E dá bastante trabalho para a gente produzir uma síntese tão rápida de um livro inteiro. Se você tiver gostado deste formato, a casa agradece se você deixar o seu gostei. Também, se não tiver gostado, fica à vontade para registrar a sua opinião, porque afinal de contas, esse aqui é um projeto nosso. É uma colaboração nossa e é assim que a gente vai conseguir melhorar vídeo após vídeo. Para você ajudar a fazer esse nosso projeto crescer, compartilhe esse vídeo com as suas redes favoritas, nos seus grupos de discussão e não se esqueça que não terminou aqui. Lá no natogold.com/barriga-d-trigo você vai encontrar o download que tem tudo que nós falamos e também uma parte extra bem bacana para os usuários cadastrados. Um forte abraço para você.